no show do Heleno Rotai. Rádio Serviço. Oferecimento Oral Unique Implantes. Você pode e merece o melhor. No Rádio Serviço Saúde Especial de hoje, mais uma vez, a participação do grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado e ex-presidente do CREMERGE, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano, CRM 52374900, que hoje vai atender o pedido da nossa ouvinte Maria Antônia do Carmo, moradora de São João de Meriti, na minha querida Baixada Fluminense. Um bom dia especial para todos aí na Baixada ouvindo o programa. Ela nos contou que recentemente descobriu que é hipertensa. Ela ficou surpresa, pois nunca sentiu absolutamente nada e por isso pediu informações sobre este assunto. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Helena. Um beijo para dona Maria Antônia. A senhora não sentiu nada porque, na verdade, hipertensão não causa sintoma. Mas aí eu não dou um abraço, por exemplo, para Márcia Rodrigues, tua vizinha aí, para Márcia Macedo, minha prima, que aniversaria hoje, para dona Marlene e seu Luiz Nunes, que estão nos acompanhando, para o professor Edson Souza, da UERJ, que falou: Silvio, falar de hipertensão e não falar da creatinina, doutor creatinina, falar de rim também é uma complicação. E falar de um assunto, olha só, estima-se entre 25% e 30% da população no Brasil com esse tipo de problema. E da mesma forma que a dona Maria Antônia descobriu porque verificaram a pressão, dona Maria Antônia, hipertensão raramente dá sintoma. O pessoal diz: não, se tiver com uma dor na nuca, gente, dor na nuca geralmente, eu já falei aqui no Serviço de Saúde, cefaleia tensional. Você pode ser hipertenso e ter cefaleia tensional? Pode. A dor de cabeça por causa da hipertensão, nananina, não é. Então vamos falar o que é hipertensão, quais são os critérios para hipertensão. Eu vou até falar, se você me permite, Helena, como é que a gente deve se comportar na hora de verificar a pressão, porque até isso pode alterar falsamente a pressão, levando o médico, que já é tantas vezes levado a se equivocar, a mais um erro, que é sempre lamentável. Então explicar tudo isso para a família Tupi, já que o Serviço de Saúde atende esse propósito. Procurar falar sobre doenças, dar orientações. A gente não diagnostica, muito menos trata. A gente dá informação, é o papel do Serviço de Saúde. Agora, esse dia eu estava lendo uma matéria, doutor Silvio, interessante. A moça estava dizendo que aferiu, mediu a pressão em casa, estava normal. Quando foi para o hospital, para o consultório, para fazer o exame de rotina, a pressão estava alta. Quer dizer, é a síndrome do jaleco branco, né? A pessoa fica nervosa porque está num ambiente hospitalar e a pressão acaba subindo. Isso acontece mesmo? Acontece muito. A pessoa vai para o consultório médico ou vai para uma emergência, que é pior ainda uma emergência, tensa, preocupada, verifica a pressão, está lá, 15/10, você está hipertenso. Pode ser a síndrome do jaleco branco. E médico nenhum, de parte nenhuma do mundo, está orientado a tratar nessa situação, está orientado a dar as orientações necessárias. Por exemplo, procure verificar em casa a pressão, ou volte aqui outro dia para verificar a pressão, para ver se você de fato está com os níveis aumentados ou não. Porque a hipertensão, viu, família Tupi, não é uma doença, é uma condição hemodinâmica alterada que, se não for identificada e controlada, aí sim, pode causar várias doenças, várias complicações em alguns órgãos em especial. Qual é o nível de pressão normal? Vamos começar falando o que é normal, né, Helena? Isso aí. A máxima, 138. A mínima, 88. Idealmente, pressão normal é 13/8 ou menos. Certo. Se está entre 13/8 e 14/9, você está naquela faixa de perigo do campo. Farol amarelo aceso, né? Sinal amarelo aceso. Opa, vamos ficar esperto em relação a isso. Se está acima de 14/9, tem que verificar em outras oportunidades, porque você já pode estar desenvolvendo uma hipertensão arterial leve, grau 1, que obviamente tem que ser tratada. E muitas vezes nem sempre com remédios, viu, família Tupi? Às vezes a correção de alguns hábitos, e o Heleno vai me perguntar daqui a pouco fatores de risco que eu vou esperar, a correção desses fatores de risco pode ser suficiente para controlar o nível da pressão. E você, para verificar a pressão, idealmente, né, e ver a dificuldade que nós temos nas UPAs da vida, você deve ficar relaxado, você tem que ficar sentado pelo menos uns 5 minutos. Você, na hora de verificar a pressão, não pode falar, não pode cruzar a perna, a bexiga tem que estar vazia, você não deve ter feito nenhum esforço físico na última hora, não ter fumado, não ter tomado café. Todas essas condições, uma vez obedecidas, você está habilitado a esticar o braço direito ou esquerdo, ou ambos, você pode verificar nos dois braços,
O médico coloca o manguito, que é aquela parte do aparelho de pressão, chamado esfingomanômetro. Tem histórias deliciosas com esse nome. Aparelho de pressão, termo técnico é esfingomanômetro. Eu estava uma vez de plantão no hospital que estava numa crise. Tinha o Puruca, que era enfermeiro, grande gente. E eu falei, Puruca, pega o esfingomanômetro para mim. Ele olhou para mim muito sério e falou, doutor, o hospital está em crise, só pega um aparelho caro desse, o tal do esfingomanômetro. Esfingomanômetro é aparelho de pressão. Ele tem uma parte que é larga com aquele velcro. Você tem que medir, inclusive, o diâmetro do braço para ver se o diâmetro daquele manguito, que é o nome que aquilo tem, está adequado para você não superestimar ou subestimar a pressão da pessoa. Uma vez verificado isso, você verifica a pressão, preferencialmente nos 2 braços, que há uma pequena diferença de um para o outro, mas nunca maior do que 10. E aí você sempre considera a pressão arterial do braço que tiver com a pressão um pouco maior. E a partir daí você verifica se está dentro dos 13/8 regulamentares, se está um pouco acima ou muito acima. Evidentemente, se a pessoa chega numa emergência com uma pressão acima de 16/10, esse indivíduo já está francamente hipertenso. Existem outras alterações que o médico pode e deve investigar, até para que possa iniciar logo o tratamento. Aqueles aparelhos caseiros, né, de pulso, digitais, de marca boa, a gente pode confiar, né, doutor? Eu estava uma vez numa reunião lá no Hospital dos Servidores, meu querido Maurino, era chefe da cardiologia lá, e eu falei, Maurino, o que você acha disso? Ele, Silvio, máquina de fazer maluco. Que aqueles aparelhinhos em casa, a pessoa fica verificando de 10 em 10 minutos. Não façam isso. Tem coisas mais importantes do que verificar a pressão 58 vezes por dia. E provavelmente você vai encontrar 58 valores diferentes, o que vai provocar no mínimo um nó na sua cabecinha. Aquele aparelho é útil? Claro que é. Eu sou hipertenso, eu faço tratamento, de repente eu tenho uma dor de cabeça muito forte, uma falta de ar, uma pontada no peito, eu estou com o aparelho, eu verifico a pressão. Porque eventualmente até uma tontura pode ser decorrente de um pico de pressão alta, e ali eu já tenho a orientação para ir direto para a UPA, para a emergência. E ali no aparelho tem um batimento cardíaco também, né? Verifica isso. Agora, ficar viciado em ficar verificando a pressão, você sabe que eu trabalho verificando a pressão de todos os meus pacientes. Eu verifiquei por acaso a minha pressão, já que eu ia falar de hipertensão ontem. Tinha mais de um mês que eu não verificava a minha pressão no consultório, porque esses aparelhos eletrônicos permitem ao próprio médico verificar a sua própria pressão. Eu não tenho esse hábito. Eu tomo meu remédio, eu faço a minha dieta com pouco sal, procuro fazer minhas caminhadas, não fico obcecado por verificar a pressão. Quando ela dá eventualmente uma alteração, eu fico mais esperto e aí eu verifico um pouco mais a miúde, mais frequentemente. Mas normalmente, graças a Deus, ela tem se mantido sob controle, o que não é a regra. Porque, Heleno, eu falei que 30% da população tem hipertensão. Aproximadamente de 30% a 40% não sabe que tem pressão alta. E dos que sabem que tem, desse número imenso de brasileiros, 30% tem um tratamento correto, onde eles se mantêm com os níveis tensionais adequados. 60%, 65% aproximadamente, mesmo tratando, a pressão continua alterada. Então é uma condição que ela é multifatorial. Na verdade, você não é hipertenso por uma única razão, são vários fatores interagindo, o que torna mais difícil ainda tratar. Então é importante o tratamento sob supervisão médica sempre. Você quer saber quem é que tem risco de ser hipertenso? Sim, claro. Falar do Ivan Vicente, que colocou no Face, foi muito engraçado. Doutor, vai falar para mim porque a carteira de identidade amarelou. Beleza, Ivan, é verdade. Quando a gente envelhece, a hipertensão se torna mais frequente. A gente estima que acima dos 65 anos de idade, os velhos, que nem você falou... Coroa, obrigado, aí é coroa, os coroas, 65. Obrigado pela coroa que me toca, eu estou chegando lá. 70% tem hipertensão. Então a idade é um fator de risco. O sexo homem também. É mais comum a hipertensão no homem do que na mulher. Contudo, a mulher, quando ela entra na menopausa, ela começa também a ter mais hipertensão. Outro fator, sedentarismo, a não prática de exercícios físicos, consumo excessivo de sal na alimentação. Você está falando aí do recheado de carne seca, eu pensando, poxa, tem muito sal. Cuidado com os defumados, que tem muito sal. Excesso de bebida alcoólica, tabagismo, histórico familiar. Eu tenho pai ou a mãe hipertensos, ou ambos, o que não é raro. Você fique de olho aberto, porque a hereditariedade possui um papel importante nessa história. E por último, mas não menos importante,
algo que atire a primeira pedra, o estresse. Evidentemente que o estresse, daí a hipertensão do jaleco branco, o indivíduo está estressado, também aumenta a pressão. Alguns remédios podem causar hipertensão. Vou te dar um exemplo: corticoide, né? Um medicamento que dado pode dar hipertensão. Anti-inflamatório de uso tão comum, aquela dorzinha nas costas, doutor Silvio, me dá anti-inflamatório. Se você for hipertenso, fica de olho aberto, porque eles retêm sódio, com isso a tua pressão aumenta. Todos? Todos os anti-inflamatórios. Todos os anti-inflamatórios podem provocar aumento da pressão. Sim. Pela retenção de sódio que todos eles provocam. Quando eu me acho diante de um paciente que eu diagnostico hipertensão arterial, a maior parte dos casos de hipertensão, ela se chama hipertensão arterial sistêmica essencial. Não tem uma causa que provoque a hipertensão. Contudo, existem algumas situações, ou no indivíduo muito velho ou no muito jovem, onde a hipertensão arterial surge como consequência de outra doença. Nesse caso, a gente diz que temos uma hipertensão arterial sistêmica secundária. Na minha área da endocrinologia, uma série de condições, elas podem dar hipertensão. Hiperaldosteronismo primário, por exemplo, doença de Kohn. Acromegalia, que é um tumor da hipófise que secreta GH. Hipertireoidismo pode provocar hipertensão arterial. Síndrome de Cushing, aquela face de lua cheia, aquela pessoa com o rosto vermelho, largo, com aquelas estrias, excesso de corticoide que o organismo produz, tem hipertensão arterial. Tratar a doença que levou à hipertensão normalmente resolve a hipertensão. Você sabe que mulher jovem tem uma causa relativamente comum de hipertensão, que é a estenose da artéria renal, a artéria que irriga o rim, ela tem a passagem do sangue estreitada. Quando eu corrijo a estenose, eu curo a hipertensão. Então, a hipertensão arterial é uma condição crônica, na maioria das vezes sem sintomas, mas em algumas ocasiões causada por uma condição que, uma vez identificada e tratada, corrige a hipertensão e ela cura. Legal. Muito bem. Além da medicação, doutor, quais são os conselhos, os hábitos de vida saudável para a gente tentar evitar, ou quem já é hipertenso dar uma maneirada na situação? Então, antes de falar do tratamento, que é importante, evidentemente, Heleno, você sabe que eu posso ter uma crise hipertensiva, né? É quando eu tenho um pico de pressão alta, que pode acontecer por inúmeras razões. Eu posso ter a chamada encefalopatia hipertensiva, uma dor de cabeça terrível. O indivíduo chega na emergência, a pressão dele está 20/14. É uma encefalopatia hipertensiva. Se eu tiver condições, fazer um fundo de olho, eu vou ver um edema em volta da papila, pode acontecer. É uma alteração grave de uma crise hipertensiva. Eu posso ter um infarto agudo do miocárdio, eu posso ter um AVC, seja ele isquêmico ou hemorrágico. O que é AVC? Derrame cerebral. Um pico de pressão alta, eu posso romper um vaso no cérebro, provocar hemorragia cerebral. Acima de 20? Geralmente acima de 20. E existem situações onde isso acontece. Não é de todo raro, não. A gente tem que ficar esperto em relação a isso. Uma outra causa é edema agudo de pulmão. É aquele transbordamento de líquido para dentro do pulmão. Quando a pessoa quer respirar, os alvéolos que deveriam receber o oxigênio e liberar o gás carbônico estão cheios de líquido, porque devido à força da pressão arterial, o líquido passou de dentro do vaso sanguíneo para dentro do alvéolo, que é aquele saquinho que a gente tem no pulmão. E aí o indivíduo faz um edema agudo de pulmão, ele literalmente está se afogando, é uma sensação horrível. É uma emergência clínica, e eu tratei vários no Miguel Couto, no Andaraí, de madrugada, não sei porquê, geralmente vinha sempre no plantão à noite, era mais comum, mas pode acontecer a qualquer hora, até como consequência de um pico hipertensivo que levou a um infarto. O infarto pode ser causado por um pico de pressão alta? Pode sim, família Tupi. Então, controlar a pressão arterial é fundamental. O que a gente vai fazer? Evidentemente que, em primeiro lugar, adotar uma dieta equilibrada, onde não haja excesso de consumo, por exemplo, de sal. Se o indivíduo estiver acima do peso, convém uma consulta com um nutricionista para receber uma dieta balanceada, de modo que ele comece a perder peso. A redução de aproximadamente 10% do peso, então o indivíduo está pesando 80 quilos, perdeu 8. Muitas vezes ele consegue reduzir à metade os remédios da pressão que ele toma, tamanha a benesse, tamanho o benefício da perda de peso do indivíduo hipertenso. Se o indivíduo não pratica exercício, vamos começar a praticar exercícios, evidentemente sob supervisão de cardiologista, viu, família Tupi? Você está com 16/10 de pressão e resolve entrar
para uma academia pesada, antes disso seja avaliado por um cardiologista. Se puder fazer uma prova de esforço para avaliar como é que está o coração, principalmente se você tiver mais de 35 anos, é como diriam os antigos, e o Santoro está ouvindo, de bom alvitre. Perfeito, né, Santoro? Obrigado. Então, é fazer a avaliação cardiológica antes de começar a praticar exercícios. É importante. O indivíduo é tabagista, para e cessa o fumo. O indivíduo tem histórico familiar, não tem como dar. Curiosamente, existe um fator da etnia. Você sabe que a hipertensão arterial é mais comum no afrodescendente do que no caucasiano e no própria raça amarela. Curiosamente, no afrodescendente, o tratamento é mais difícil. É mais refratário ao tratamento que convencionalmente normaliza a pressão. Razão pela qual nós pedimos aos hipertensos afrodescendentes que tenham um controle melhor com relação à sua pressão, nunca deixando de procurar assistência médica e fazendo os exames que forem recomendados. Perfeito. Bom, já temos assunto para a semana que vem, doutor Silvio? Vou te responder agora. Sim! Eu mandei, quando eu sentei aqui para começar o programa, para o nosso querido, que a família Tupi já conhece durante a semana, oftalmologista Gustavo Caled. Sim. Você sabe que o assunto da hora é tal do retinoblastoma, né? Que é um assunto que a gente vê muito pouco na medicina, mas quando a gente vê é importante. Que tal de retinoblastoma é esse? Como é que faz para tratar? Tem tratamento? E como é um assunto, eu diria que bem pontual, e eu tinha prometido ao Caled que eu iria trazê-lo aqui, porque eu queria conversar com ele sobre complicações oftalmológicas do diabetes. O diabetes é a principal causa de cegueira adquirida no mundo. Trazer um oftalmologista para explicar à família Tupi o quanto que é importante controlar essa tal da glicose seria importante. O Caled já fala com a família Tupi, é um grande colega que nós temos, está comigo lá no conselho, juntamente com o doutor Hélio, com a doutora Célia, que também vem aqui, e ele vai nos dar o prazer da presença dele domingo que vem e tirar a curiosidade da família Tupi, que está lendo e ouvindo falar sobre retinoblastoma e não faz a menor ideia do que é. A partir do domingo que vem vocês vão saber. Beijo, uma semana abençoada e haja sofrimento com aquelas três coisas. Mas vamos mudar de assunto. Sei que se eu fosse esquecer de futebol... Impossível, Eliano, impossível. Até domingo. Abraço, boa semana e até domingo que vem, querido. Show do Heleno